falo que eu sou uma mãe educadora, sabe, Luciano? Eu não sou a mãe que sentava e montava Lego. Tipo, não gostava, achava um saco. E é difícil pra mãe assumir isso. Ah, eu não gosto de brincar com meu filho. Não é assim, eu prefiro conversar. Eu prefiro pôr o café com leite pra eles escutarem, entendeu? Eu prefiro ler um livro, prefiro levar eles numa livraria, entendeu? Sim. E é difícil isso na maternidade. As mães sofrem com isso. Tanto que eu postei isso, várias mães, ai, nossa, que alívio ler isso. Porque eu me cobro, porque eu não brinco com meu filho e tudo mais. Então, todos esses pormenores, quando eu virei mãe, me ajudaram muito até a entender e ter esse olhar mais empático mesmo com as mães e com os pais, né? Porque é todo um conjunto aí que a gente vê, né? Muito bem, mais um Leadercast. Com a tradição de começar sempre contando como é que a minha convidada veio parar aqui. É interessante que o pessoal fala, como é que você consegue convidar? Eu falo, cara, de todo jeito. Nesse caso aqui, apareceu no meu feed do Instagram. Ela, como é que é? Pediatra? Como é que é o nome do teu canal? É doutora Pontoflá Oliveira, não tem nem nada de pediatra. Mas é doutora, né? É alguma coisa DRA. assim. Aí eu olhei assim, falando de pediatria, de criança, de não sei o quê, com uma pegada. Eu falei, pô, que legal, cara. Eu tô aqui envolvido com café com leite. Mandei uma mensagem, uma DM pra ela, respondendo na hora, que legal! Aí deu a impressão que já conhecia, já sabia como é que era. Ó, convidei, em 3 dias nós estamos aqui. Uma semana. É isso aí. Maravilhoso. Então o programa começa com 3 perguntas, que você não pode errar, nem chutar. O resto você chuta à vontade, as 3 tem que ser firme. Na pinta lá. É o seu nome, a sua idade e o que você faz. Flávia Oliveira, 48 anos. Eu faço muitas coisas, mas talvez o motivo que eu tô aqui é o mais importante para você. Eu faço pediatria há mais de 20 anos, mas uma pediatria um pouco fora da caixa, uma visão um pouco diferente da pediatria tradicional. Eu olho a criança com outros olhos. Acho que é isso que eu faço. Vamos falar bastante disso aí, né? Nasceu onde? São Paulo. Paulista, da capital da Gema? Paulista da Gema. Tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, Marcelo. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai já é falecido, meu pai era bancário, um atleta, adorava esporte, isso acho que foi uma das maiores heranças que ele me deixou. Minha mãe, dona de casa, tá viva, queridíssima, me ajuda demais, minha melhor amiga. E meu irmão acabou fazendo marketing, fez administração, foi por um caminho bem diferente do meu. Teu apelido quando era criança? Flavinha? Flavinha. Flavinha? O que a Flavinha queria ser quando crescesse? Queria ser pediatra. Na verdade, é muito doida a história, porque eu não tenho nenhuma referência de medicina, de nada. E aí, quando eu tinha 4 anos, eu falava que ia ser médica, pediatra e ia ter meu consultório. Aí meu pai falava, de onde essa menina tirou isso, né? Aí ele falava pra minha mãe, ela vai desencanar, depois passa. E ele era bancário no Banco do Brasil. As pessoas falavam assim, filho de pobre não vai fazer medicina. E aí foi passando e eu nunca mudei de ideia. Nunca. Nunca pensei em fazer outra coisa. É muito doido, né? E, na verdade, mesmo dentro da faculdade, você pensou em fazer outra especialidade? Até anestesia passou pela minha cabeça, porque eu acho que é uma área muito completa da medicina, mas assim, pediatria é minha praia mesmo. Você já investigou por que isso? Porque a primeira vez que você viu um pediatra era como paciente. Você chegou lá criancinha e tinha um médico cuidando de você, uma médica, sei lá, né? Sim. E você deve ter ficado fascinada com o que aconteceu ali, né? Você já parou para pensar, investigar? Olha, não sei do que você acredita, mas eu já fui perguntar, sabe? Parece que tem alguma coisa mesmo vidas passadas, de espiritual, guia espiritual, que é pediatra, que é uma mulher pediatra. Sim. Porque é muito esquisito, Luciano, sério, e me intriga mesmo, sabe? Nós estamos gravando aqui o episódio 404, deve ser esse aqui. Ou seja, eu conversei com 400 pessoas aqui. Se eu encontrei... Se você não... Você deve ser a terceira que sentou aqui e falou, eu faço o que eu sonhava fazer quando era criança. Porque normalmente é tudo o contrário, né? Quero ser jogador de futebol, é o que mais tem, né? Quero ser músico, quero ter uma banda, eu quero ser astronauta. Né? Aquele que chega aqui e fala, eu quero ser professor,
ou médico e vira aquilo que ele queria, é raríssima a quantidade de gente que chega aqui. Sim. Tem que ser uma coisa especial mesmo. Sim. E o que eu acho é que desde o começo eu também fazia uma pediatria diferente. Eu tenho pacientes já 17 anos comigo. E tem mãe que me fala, você sempre foi uma médica mais da saúde do que da doença. Mas então, você estava na cara o que você queria fazer, você se programou para isso. Você foi, não pensou duas vezes, foi lá, entrou, Sim. cursou, fazer a faculdade. Foi legal? Foi maravilhoso. Você voltou no lugar que eu queria? Eu adorava, achava o máximo. Foi muito sacrifício financeiro. Meu irmão ajudou a pagar minha faculdade. Eu estudei no Colégio Bandeirantes. A gente às vezes comia pão com banana, mas ia pra escola. Meu pai falava, eu só vou te deixar, eu não tenho herança para te deixar, eu vou te deixar a educação, e isso ninguém nunca vai, o conhecimento nunca ninguém tira da gente, né? E aí, na faculdade, eu vendia bolo, vendia brigadeiro, para ter um pouco mais de dinheiro, fiz ABC, então era um trampo, ia até Santo André, né? Foi todo um processo aí e tudo mais. E depois o sonho de entrar na USP, fiz pediatria na USP, sempre fui dos bebês. Então, quando eu era criança, eu gostava de brincar de boneca de bebê, assim, sabe? Sim. Eu não gostava de Barbie, essas bonecas menores. Pô, e aí acabei fazendo neonatologia. Não tinha newborn na tua época ainda, que pena. Se tivesse eu ia ter, certeza. Certeza que eu ia ter um newborn. Vamos fazer uma volta aqui, o Leadercast é assim, tá? A gente vai dando, de repente a gente vai para um lado para o outro, né? Você me dá um insight, eu pego um insight. Eu cheguei agora há pouco de Ribeirão Preto, eu estava palestrando de lá, e a hora que eu estava vindo no caminho, eu tive um insight, né? Eu estava ouvindo uma apresentação, algum canal do YouTube, que o cara estava falando sobre desemprego no Brasil. Tá. Que é mentira, que o número que está aí, que não tem nada a ver, ele começa a comparar, e aí me deu um insight, eu falei, cara, já gravei na hora e vai virar um Café Brasil, um insight, mas eu vou testar ele com você aqui, né? Que ele tá falando, depois eu comecei a pensar a respeito e falei, cara, eu vou criar um conceito que é o conceito dos dois bolsos. Você tem um bolso financeiro e tem um bolso intelectual. Né? Então, o que a gente faz? A gente mede a vida da gente pelo bolso financeiro. Então, o cara vai arrumar um emprego, ele chega lá no emprego preocupado com o bolso financeiro. Tanto que as queixas que eu tenho visto, vou trabalhar 6 dias por semana, 8 horas por dia, vou me matar para ganhar essa merreca. Como é? Eu vi um outro menino, como é que eu vou evoluir? Com esse dinheiro eu não tenho como evoluir na vida, não sei o quê. Aí eu comecei a questionar e pensar o seguinte, cara, esse pessoal só mede o bolso financeiro, não mede o bolso intelectual. E o que é o bolso intelectual? É aquele do moleque que chega verde, com, na minha época, 15 anos de idade, vai trabalhar num lugar, e ao entrar nesse lugar, ele deixa de ser o molequinho de casa e passa a ser um cidadão. Um homem, né? E aí ele sabe que tem gente que depende dele. Tem hora para chegar, tem hora para sair, tem um trabalho para ser feito, se ele fizer mal feito vai dar merda. E um belo dia ele recebe o primeiro salário dele. E a hora que ele pega aquele dinheiro, ele fala, cara, ganhei com a minha produção. Cara, eu vou aprender mais, eu quero ficar melhor. Então ele desenvolve uma habilidade. Tudo isso está no bolso intelectual, não está no financeiro, né? Quando você decide que não vale a pena e vira um cara dependente do Bolsa Família e vou usar isso para minha vida, eu prefiro ficar em casa, você só tem o bolso financeiro. O intelectual não desenvolve. E se você não pensar nos dois, você não tem como evoluir na vida. Cara, e aí você falou um negócio que me chamou a atenção, falou, cara, eu ganhei educação. Com a minha formação, o bolso financeiro eu vou gastar e vai acabar. A minha formação não acaba nunca, cara. Então é pro resto da vida. E as pessoas não fazem essa conta. Não faz, não faz. E eu acho que meus pais, até pensando da onde eles vieram e tudo mais, assim, era uma consciência, assim, muito doida deles terem. Sim. Mas eu acho que tem uma história legal, que é, o meu irmão sempre foi um cara muito inteligente. Ele é 7 anos mais velho que eu e tal. E ele estudava numa escola estadual. Quando ele estava na 4ª série, a professora chamou meus pais e falou, olha, ele tem muito potencial, dá dó de ver ele aqui. Eu tento puxar, né, assim, enfim, para ele se desenvolver mais, mas vocês já pensaram em pagar uma escola para ele? Aí meus pais, não sei, ó. Aí ela fez uma lista, olha, tá, Porto Seguro, Bandeirantes, Santa América, todas as escolas, top de São Paulo. Sim. Os pais pegaram aquela listinha, foram um por um, todas as escolas conhecer, e aí eles decidiram pôr meu irmão no Bandeirantes.
por essa conversa com o professor. Você vê como às vezes a pessoa muda a vida, né? Uma conversa. Um insight, né? A palavra certa falada pela pessoa certa muda a vida da gente. Exato. Pro mal ou pro bem? Pode ser pro mal, concordo. Sim. E como eu sempre fui muito xereta, muito chata, pentelha, eu falei, se meu irmão foi, eu também quero ir. Quando eu estiver na 5ª série, eu também quero ir pro Bandeirantes, né? E aí é por isso que eu fui pro Band, e meus pais construíram muito esse conceito da educação, né? Então, e que foi o que moldou, quer dizer, né, quem eu sou e vocês tudo foram mais. expostos não só para uma escola que te dá um conteúdo superior, como frequência de molecada que era uma classe superior a de vocês. Isso, né? Foi bem complicado. Imagino, mas isso te puxa pra cima. Nossa, mudou muito o meu caráter, Luciano, porque assim, todo mundo tinha mais que eu financeiramente, o bolso financeiro. Sim. Todo mundo ia pra Disney, eu ia pra Itanhaém. Sim. Assim, eu tinha uma calça jeans, tem uma história que eu sempre conto, que eu tinha só uma calça jeans e o Bandeirantes era um saco, porque não tinha uniforme. E me incomodava, porque você tem que coçar roupa, né, quando não tem uniforme. E aí eu só tinha aquela calça jeans, tal, secava a calça atrás da geladeira, aquele esquema. E aí um dia eu fui convidada para uma festa, fui na festa com a calça jeans que eu tinha, e uma menina falou, nossa, você só tem essa calça? E assim, minha mãe me preparou muito, Luciano, muito. Aí eu olhei para ela e falei, bom, se você tá incomodada, me dá dinheiro que eu compro outra, você tem bastante, não tem? E aí assim, eu falei bem alto, e aí eu percebi que todo mundo entendeu que comigo, na minha cabeça, eu não ia deixar pisar, né? E aí, eu cheguei em casa, contei minha mãe, ai, graças a Deus, porque, assim, minha mãe ficava com medo, sabe, de ser humilhada, enfim, que a gente sabe que as crianças podem ser bem cruéis, né? Sim. Essa semana a gente viu bem como as crianças podem ser cruéis. Ela tá se referindo ao cachorro orelha. Exato. Então, assim, é complicado, né? Mas me mudou muito e eu tive amizades muito boas no Bandeirantes. Meu marido é do Bandeirantes. Sim. Então, assim, eu não posso reclamar, entendeu? Moldou, é o que você falou, assim, esses obstáculos que foram aparecendo vão te dando a casca. Me dando a casca. Quer dizer, se você não tiver uma estrutura moral mínima que seja bem feita, isso pode te desmontar. Você pode pegar um complexo de inferioridade ali, começar a se cortar em casa, de desespero. Mas se tiver uma estrutura moral legal, isso pode ser uma inspiração. Cara, eu quero estar onde esses caras estão. Eu quero ir para onde eles vão, cara. O que eu tenho que fazer para ir? O que precisa ser feito? Então, eu já conversei com pessoas aqui, o cara saiu, um amigo meu que ele vendia salgadinho na praia. Cara, hoje o cara tem uma hora de frente pro mar e a pegada dele é exatamente essa. O que eu tenho que fazer para estar aí? Para ter esse carro, né? Publiquei ontem, essa noite eu publiquei o Leadercast 400. E ela é a Ana Cláudia. E ela fala que eu botei na cabeça que eu tenho uma Porsche. E eu tenho uma Porsche. Mas não é assim que eu tenho dinheiro para... Não, eu não tenho grana. Tô dura. O que eu tenho que fazer para comprar uma Porsche? Cara, vai ter que financiar assim. Não interessa, eu quero ter. E aí se vira, dá um jeito e tem, né? Quer dizer, não é que é só quero. Mas o que eu quero apontar é o seguinte. Essa... Olhar para esse horizonte e falar, é lá que eu quero estar. E não se abater por isso, né? Sim. Bom, você então se forma em pediatria, né? Que lance é esse da pediatria diferente? O que é? O que você olhou que falou, acho que tem um caminho aqui que as pessoas não seguem, que eu vou seguir? Eu acho que assim, na faculdade a nossa formação é totalmente voltada para a doença. O médico ele é um detector de doença, né, para remediar aquela doença. Só que é um pouco burro isso, sabe? Porque, na verdade, a doença começou em algum ponto, que a gente às vezes não sabe exatamente qual, e quando a gente detecta, muitas vezes a coisa já tá, assim, muito avançada, e você tem que fazer muito esforço para aquilo, às vezes, ficar suportável, né? Nem cura, não tô falando nem de cura. Eu não sei, acho que instintivamente me incomodava isso, e quando eu tive meu consultório, eu fazia uma consulta onde eu perguntava muitas coisas de saúde. Então, como que era exatamente o sono daquela criança? Como que os pais lidavam com o sono? Atividade física, porque como eu fui moldada no esporte, né? Meu pai era muito atleta, eu fui atleta, assim, quase profissional. Eu perguntava muito isso ativamente. Que muda pelo seu shape era a corrida? Natação. Natação? Natação.
Hoje é corrida e natação, sim, mas era sim. natação. Legal. E aí eu ia por esse caminho. Aí o que foi acontecendo? Eu fui moldando também os pacientes que vinham para mim interessados mais nesse tipo de abordagem. Porque a pediatria tradicional, o que é? Você vai lá, pesa, mede, põe na curva, vê se tá comendo bem, patati patatá, tá doente, você vai lá, pô, acabou. Só que, vamos lá, essa criança, ela tá inserida num contexto de vários sistemas, sistema social, sistema familiar, político, tudo mais. Como que eu vou fazer alguma coisa com essa criança se os pais ou quem tá responsável por ela tá doente, tá em burnout, tá tudo cagado, né? Eu brinco. Tem condição, né? E aí eu comecei meio que mudar, parei de usar jaleco, tirei a minha mesa do consultório, então hoje já há uns anos. Você não tem uma barreira entre você e o paciente? Não tem uma barreira, porque na verdade, Luciano, quando tem a mesa é simbólico, mas eu tô pondo uma barreira, eu tô falando, olha, eu sei o que é melhor para você, eu sou detentor da sabedoria e eu sei o que é melhor. E o médico, como outras profissões, mas eu acho que na medicina o ego é um negócio muito complicado, né? Eu tenho conhecimento do que é melhor para você. Sim. Tipo, não, a vida é sua, né? E aí o que aconteceu? Um pouco antes da pandemia, eu fazia uns movimentos assim, fazia cozinha com as mães, mão na massa. Eu fiz algumas coisas e aí uma amiga minha foi para os Estados Unidos fazer um curso de medicina do estilo de vida. Que eu nem sabia o que era isso. Aí ela foi e me ligou de lá e falou, encontrei o seu lugar no mundo. Você faz um negócio, você nem sabe o nome, mas chama medicina do estilo de vida, medicina culinária. Eu falei, nossa, aí eu fui olhar, falei, cara, que doido, né? É uma medicina baseada em evidência, em ciência, mas que mostra o quê? Que a gente tem que tratar a saúde, né? O todo. Os pilares da medicina do estilo de vida, que é sono, atividade física, alimentação, o manejo do estresse, o uso do tabaco, do álcool, né? Do estresse. Aí eu fui pesquisar o curso, tinha um curso, mas eu falei, cara, vou tentar ir, né? Nos Estados Unidos, não sei o que, 2020, aí veio a pandemia. Eu falei, não quero fazer online, né? Aí que fui estudando por fora, tá? 2021 surgiu uma pós-graduação no Einstein, no Hospital Albert Einstein, e eu fui fazer. Nesse tema? Em 2021, medicina do estilo de vida, coach de comunicação, eu sei que coach é uma coisa, né, no Brasil, enfim, mas eu não tenho vergonha de falar, por exemplo, você não pode falar. Eu sei a minha formação, né? Os outros vão pensar. Coach de comunicação e coach de saúde. Porque na medicina do estilo de vida, você usa ferramenta diferente do que eu aprendi na faculdade. Então, é uma quebra de paradigma. Então, na faculdade, eu aprendo a perguntar para você os seus sintomas, tal, e eu vou interpretar, eu vou falar o que você tem e vou falar, olha, Luciano, você precisa fazer atividade física, nananã, você precisa tomar esse remédio, você precisa não sei o que. Isso aí, você fica concordando que nem você está fazendo agora, e aí você vira as costas, e se não faz sentido para você, você não vai fazer o que eu falei para você. Sim. Certo? Na medicina estilo de vida, não. É tipo uma dança, uma valsa. Eu vou falar e você vai me dar um retorno, eu vou ver se você está pronto para essa mudança, qual mudança que você está pronto para fazer. A gente vai escolher um ponto de trabalho, de mudança de estilo de vida, e a partir daí a gente vai mexendo. E aí eu fiz uma prova de certificação internacional, porque aqui no Brasil ainda não tem. Passei na prova. E aí fez assim, né? Aquele caminho sem volta. Eu não consigo mais fazer só uma consulta, tipo, pesa, mede, né? Então, eu acabo cuidando dos pais. Então, tem pais que passam comigo, né? Eu abordo muito a saúde dos pais. Tem pai que senta e tá em burnout, nitidamente. Como que eu vou cuidar da criança se o pai tá lá com burnout? Então, eu consigo entender você tendo esse diálogo, essa investigação que você faz com o teu paciente, essa valsa com um adulto, você e um adulto. Quando senta na tua frente um menino de 6 anos de idade, uma menininha de 6 anos de idade, como é que você tem essa conversa com a criança? Olha, dependendo da idade, 6 anos, ela já tá num momento já de transição de entendimento, né? Então, dependendo da situação, eu tento conversar, mas eu não trago para a criança muita projeção do futuro. O pai ou a mãe estão juntos sempre ou não? Sempre não. Nos adolescentes, a partir dos 9, 10 anos, eu pergunto se a criança quer conversar comigo sozinha, né? Tem criança que quer, tem criança que não quer, tem criança que só quer a mãe, tem criança que quer o pai, tem criança que quer os dois. Mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma situação. Teve uma vez que o ano passado, eu atendi um menino de 12 anos, que já era meu paciente, fazia um tempo que não vinha, a mãe trouxe ele
porque ele falou pra ela umas frases que ela ficou preocupada, falou que ele não queria existir mais, que era melhor ele morrer. E foi uma red flag pra ela, ela falou, tá estranho isso aqui, e ela foi no consultório. E ele quis ficar com ela. Pausa. Olha que insight interessante. Em vez de levar uma psicóloga, ela levou numa pediatra. Levou em mim, Bom. Porque eu tenho uma relação assim. Pois é, não, isso eu tô vendo eu tô entendendo o jogo, sim. O negócio. Aí a gente começou a conversar. Eu olhei pra ele assim e eu falei, você quer conversar com a tia Flá sozinho? Aí ele, quero. A mãe, ele quer mesmo. A mãe saiu. E aí ele me contou que ele tinha tentado se enforcar. Ele não tinha contado pra ninguém isso, Luciano. E é o que a gente tava falando antes de entrar aqui, né? Quando você tá na frente de uma criança de 12 anos que fala que quer morrer, é muito difícil. É muito complicado. Você fica realmente abalado, triste, preocupado, angustiado. E esse tipo de relação, eu acho que eu construo exatamente porque eu tenho essa visão um pouco diferente. Então, existe essa confiança, sabe? Às vezes de não ir num psicólogo, às vezes eu falo, olha, por exemplo, nesse caso, eu mandei para o psiquiatra. Claro, tem que clinicar, ele vai precisar de remédio. Precisa de remédio, enfim. Mas a porta de entrada foi comigo. Sim. Né? Então, assim, essa conversa, ela acontece. Por exemplo, hoje eu te contei de um paciente que foi no consultório e chorou muito. E ele estava sozinho, ele foi de Uber sozinho para o consultório. Que idade? 12 também. Um menino de 12 anos? De 12 anos, E ele não quis falar exatamente porque ele estava chorando. Só uma investigada. Ele foi porque ele quis ir ou mandaram ele ir? Não, mandaram ele ir, mas ele já tinha passado comigo antes e ele concordou em voltar. Né? O irmão dele, que é mais velho, que tem 16, pediu pra passar comigo uma vez por mês pra conversar comigo. Sim. Tipo assim. Porque assim, eu não sou psicóloga. Depois da medicina do estilo de vida... Essa altura já é. É meio psicóloga. Mas eu fiz um ano de num curso do MEC de terapia. Pra eu entender alguns processos mentais, pra eu ajudar, né? Então, assim, tem uma questão aí, né? Psicológica, claro. Mas eu sei onde eu tô pisando. Eu não tenho problema nenhum em virar pros pais e falar, olha, assim, a partir daqui não dá, né? Porque tem coisas que realmente eu não quero entrar, porque trabalhar com a mente do outro ser humano, você tá levando a pessoa para um lugar, você tem que saber tirar ela daquele lugar se precisar. E isso você precisa de um manejo, né? Mas eu fico feliz até quando eles querem falar comigo, porque já não aconteceu isso nenhuma, nem duas, nem três, nem 10, viu? Uma relação de confiança, né? Sim. E isso é muito legal. Eu tô com uma menina que falou, não, eu só quero falar com a tia Flávia. Eu conheço ela desde a UTI. Ela falou, a tia Flávia me conhece desde que eu nasci, entendeu? Então, eu acho que essa construção minha foi desde o começo, sabe? E eu sou uma pessoa que é muito doida, assim, meus filhos brincam comigo, porque às vezes eu tô no, sei lá, no supermercado. Ontem eu tava enchendo o tanque do carro, o frentista, um senhor, do nada, ele começa a falar, não, nossa, não, ele já entrou em aula? Eu falei, não sei o que lá, porque meu neto, não sei o que, tipo, o cara contando um monte de coisa dele, perguntando, sabe? É meio que... Você tem cara de ouvinte. Eu acho que eu tenho cara de que ouve, entendeu? Olha aqui, ó. Eu sou um médico dos rins, tá? Tem um paciente com problema renal, não sei o que, vai ter que ter um transplante, então eu vou lá, cuido, faço a cirurgia, transplanto o cara, boto um rim novo, faço o acompanhamento, daqui a alguns meses chego pra ele e falo, cara, parabéns, você tá curado. Deu pra medir, é quase matemática, né? Exato. Deu pra botar na planilha. Pode ir embora que você tá curado, tá tudo funcionando bem. Tudo maravilhoso. Né? O teu caso, um pediatra normal é muito parecido, né? A criança veio com resfriado, eu fui lá e curei o resfriado dela. Né? Acabou. Mas você extrapolou. Qual é o teu, a gente chama KPI, né? Como é que você faz quando você chega com uma situação complexa assim, e você sabe que aquele sintoma físico da criança é resultado de um todo, e você olhou aquele todo e viu, bom, isso aqui eu curo com remedinho, mas tem todo um outro lado que eu vou ter que conversar com o pai, com a mãe. Em que momento você vai olhar e falar, pô, tá curada? Ou nunca fala? Talvez nunca fique, né? Eu falo que a gente morre inacabado. A gente morre tentando melhorar.
sempre. Conhecimento é infinito. Então, a melhora mental, emocional, para mim também é uma busca eterna. E eu falo isso para os meus pacientes mais velhos. Eu falo, cara, não tem atalho. Sempre falo essa frase. E eu falo, a gente morre sem terminar. Porque todo o potencial. Então, acho que não tenho uma medida, mas o que eu sinto meu coração quentinho é quando eu percebo que, de alguma maneira, a família entendeu, valorizou e que ela mesma, a própria família, teve alguma mudança no seu estilo de vida. Eu já tive alguns, né, no consultório, assim, famílias que começaram a ser atletas, né, tipo fazer atividade física, enfim, por minha causa. Então isso é o meu parâmetro, sabe? E eu sei que não é para todo mundo, sabe, Luciano? Nem todo mundo tá preparado, porque eu dou umas chineladas, né? Com amor, mas eu dou, né? Até porque essa turma, quando vai lá, a menos que eles te conheçam já, e normalmente você deve ter um monte de paciente que não te conhece, chegou lá com uma recomendação, ele chega para conversar com uma pediatra. Então. E aí você começa a extrapolar. Pô, o pediatra não fala essas coisas. O pediatra não pergunta isso, não vê o que está acontecendo aqui. O que é isso? É algo diferente, algo novo ali, né? Esquecemos de dar um dado fundamental na abertura aqui. Você tem 2 filhos. Tenho. Que idade? 15 anos, o Lucas e o Pedro de 12. Um de 12 e um de 15. Exato. Um na adolescência, os 2 na adolescência. Os 2, um de 15 mais, né? Sua vida virou um inferno. Poxa, eu vou te falar que assim, ele fez 15 anos semana passada. E eu fiquei muito nostálgica. Eu chorei a semana inteira, sabe? Ele, mãe, por que você tá chorando? Eu falei, não, tá tudo bem. É que, sei lá, é interessante ver um ser humano se formando assim, né? E eu ser parte daquilo, né? E eu acho que pra mim, quando eu virei mãe, a pediatria também mudou, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você vivenciar. Sim. Né? E eu vivenciei e vivencio todas as dores e os amores de ter 2 adolescentes em casa. Eu trago muito isso para os pacientes, né? O Lucas, ele corre comigo, então a gente tem uma relação de intimidade diferente. E o Pedro também começou a nadar comigo, então eu nado com um e corro com o outro, né? E eu semana passada eu estava refletindo sobre isso, né? A gente foi numa livraria um dia e eu falo que eu sou uma mãe educadora, sabe, Luciano? Eu não sou a mãe que sentava e montava Lego. Tipo, não gostava, achava um saco. E é difícil pra mãe assumir isso. Eu não gosto de brincar com meu filho. Não, assim, eu prefiro conversar. Eu prefiro pôr o café com leite pra eles escutarem, entendeu? Eu prefiro ler um livro, prefiro levar eles numa livraria, entendeu? Sim. E é difícil isso na maternidade. As mães sofrem com isso. Tanto que eu postei isso, várias mães, ai, nossa, que alívio ler isso. Porque eu me cobro, porque eu não brinco com meu filho e tudo mais. Então, todos esses pormenores, quando eu virei mãe, me ajudaram muito até a entender e ter esse olhar mais empático mesmo com as mães e com os pais, né? Porque é todo um conjunto aí que a gente vê, né? Não é só criança, é família, né? Ser mãe e ser pai te transforma num bicho diferente. Você é outra coisa, né? Então, você não... Não é que sobe um degrau, você vai para outra dimensão. Exato. Muda a tua dimensão. Eu até fiz uma brincadeira um dia, eu estava conversando aqui e me pintou essa ideia, que eu estava falando com uma entrevistada, não vou me lembrar quem que era, eu falei, cara, a imagem que passou pela minha cabeça aqui é o seguinte, até o seu filho nascer, o mundo era teu umbigo. E a hora que ele saiu, ele levou no umbigo dele. Então aquele mundo que estava centrado em você, quando o garoto sai, passou para ele. E aí o mundo mudou para você, porque você deixou de ser centrada para transferir para um serzinho, e aí isso muda todo o teu jeito. Muda toda a visão de mundo. Pois é. É muito doido. Eu acho que é uma oportunidade da gente crescer de novo. Sim. Tem gente que pega a oportunidade. Sim. Tem gente que não. Vamos falar um pouco dessa sociedade maluca que nós estamos vivendo aqui. A gente não precisava de uma pandemia, né? Não. Mas ela aconteceu. Sem pandemia, já estava um forró-bodó, né? Se você me acompanha nos programas, você sabe, cara. Eu tô desde o Brasileiros Pocotó lá em 2004, né? Eu tô batendo nessa tecla. Olha, essa molecada tá... Coisa feia. Pô, tá muito raso, tá muito... Essa molecada vai crescer sem formação. Vai dar merda. Bom, deu. Não precisava da pandemia pra gente saber que já tava uma confusão. Né? As redes sociais viraram o mundo de ponta cabeça. E no meio do caminho, pum, pintou uma pandemia.
que traz um tipo de preocupação que até então a gente não tinha. Eu tenho uma palestra que eu fiz na época da pandemia, que eu boto lá a pirâmide de Maslow, né? E vou mostrando aqui, falou o seguinte, eu passei por todo tipo de crise na minha vida, né? E todas as crises que eu passei ameaçaram o meu topo da pirâmide. Era crise econômica, então eu não podia fazer minha viagem, eu não podia comprar o carro novo, era sempre assim, tá uma merda, eu tinha que... Nenhuma crise que eu passei pegou a base da pirâmide. E essa me trouxe esse problema porque pela primeira vez eu podia perder a vida. Ou alguém, perder, não era mais perder dinheiro, era perder vida. Exato. E a hora que isso apareceu, cara, entramos em parafuso, né? Aliado a isso, a questão de fica na sua casa essa semana. É mais uma semana. Não, mais uma. É 15 dias, é 30 dias. Quando eu posso sair? Não sei. Sumiu o horizonte, né? E aí deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Você sente esse reflexo no teu consultório? Sinto até hoje. Eu acho que veio junto com o processo do que vai dar merda, que você falou vai dar merda. Desde o 2010, com o lançamento do smartphone, a coisa só vem degringolando, né? E a pandemia realmente acho que só escancarou e piorou para algumas famílias inteiras, crianças. Cada faixa etária sentiu um impacto. Então, nas crianças muito pequenas, atraso de linguagem pra caramba. Né? Crianças que estão na fase de começar a falar, 1, 2 aninhos, muitas. Tive caso de autismo digital. Então, crianças que tiveram regressão da sua capacidade de tanto que ficaram na tela. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo digital, não. Essa é a primeira vez. O autismo digital, assim, o autismo, ele não é totalmente entendido ainda, né? Não. É multifatorial, enfim. A gente imagina algumas coisas, por exemplo, ele é muito mais comum em meninos que em meninas. Muito mais. É 4 meninos para uma menina. Então, você pensa, poxa, será que tem alguma coisa genética? Pode ser, mas, enfim... Mas tem uma questão que é do ambiente, né? Quando a gente pensa, mesmo que seja genético, para você ter uma expressão gênica, você precisa ter um campo para que esse gene se expresse, né? E aí, um parêntese, que isso é epigenética, né? É quando você nasceu com gene da diabetes. Você vai ter diabetes? Não sei, depende. Como que vai ser seu estilo de vida e isso vai se desenvolver. E o autismo parece que talvez algum ponto seja esse. Não é minha linha de estudo, enfim. Mas, o que acontece? Se é uma criança, por exemplo, que já tinha alguma questão, e aí ela é exposta de uma maneira muito intensa, ficou na tela, pouco contato com outras pessoas, conteúdo inapropriado, enfim, ela tem uma regressão. E eu tive 2 pacientes assim. Eu estava acompanhando o desenvolvimento normal, de repente, fala menos contato visual, um comportamento estranho, e aí ao passo que você tira a tela, faz um detox, a criança melhora, né? Então, isso tem esse conceito de autismo digital, que é horrível, né, se você parar para pensar, mas que existe e que a gente vê, eu brinco que hoje tem até adulto já com isso, né? Não consegue ter uma conversa, né? Sem olhar o celular, não consegue olhar no olho que nem a gente está aqui, tem desconforto de olhar para o outro, né? Então a gente já tem, né? Enfim. Então eu vi isso, eu vi atraso de linguagem, eu vi crianças com alteração motora. Então, por exemplo, a minha família tem escola, né? Ao lado da família do meu marido. E eles falaram que na volta tinha criança que não conseguia segurar o talher direito, entendeu? Porque foi muita junk food, finger food, comer tudo com a mão e não conseguia, cortar uma carne, entendeu? Eu vi pacientes que não conseguiam subir a balança do consultório, tinha que se apoiar. Hoje a gente tem também o analfabetismo físico, que é um conceito também hoje relacionado a essa incapacidade física que as crianças estão desenvolvendo pela falta de estímulo, excesso de tela. E outra coisa que é bizarra, mas a partir da pandemia também muitas meninas começaram a entrar em puberdade antes da hora. Foi bem interessante isso e já tinha um pouco, mas foi mais. Eu não sei se foi o estresse, um conjunto de coisas aí, mas meninas... Quer dizer, é uma manifestação física mesmo. Física. Menstrua mais cedo. Menstrua mais cedo, entra em puberdade, sabe? Um negócio muito doido. Aí tem a questão alimentar, do hormônio, da carne, de não sei o quê. Aí tem os disruptores endócrinos, né? Hoje fala-se muito tem a sexualização precoce.
Eu tenho meninos de 11 anos no consultório viciados em pornografia já, Luciano. Entendeu? Então, assim, é uma deturpação cerebral e, assim, o cérebro da criança, ele termina de formar com 25 anos de idade, o córtex pré-frontal. Então, você imagina uma criança de 12 vendo pornografia, né? Então, dá ruim, né? E os hormônios acabam. E agora eu tô percebendo, uns 2 anos pra cá, os meninos também, meio que não puberdade precoce, mas sabe, sempre um pouquinho antes, sempre um pouquinho antes, sempre um pouquinho antes. Eu falo, gente, assim, eu não vi isso na minha formação, sabe? Então, a pandemia, eu acho que escancarou, piorou algumas questões e a gente ainda vai ver as consequências, porque vamos pensar, faz 5 anos, 6 anos, né? Então, imagina uma criança que tinha 1, agora ela tá com 7. Sim. Tem coisas que, né? Tive adolescente na pandemia que ficou tão enfornado, já tinha um estilo de vida ruim. Eu tive um menino que ele estava no estirão quando começou a pandemia. Ele não cresceu, Luciano. Parou de crescer? Parou de crescer. Aí quando ele voltou no consultório, 2 anos depois, ele estava pré-diabético, com sobrepeso. Com que idade? Ele estava com 14, no começo da pandemia com 12. Ele estava começando o estirão, ele ia ter 1,90 m e ele não chegou nem 1,75 m. E foi muito doido, porque eu medi ele, e eu o vi em 2020. E eu falei com ele, estava falando até como que eu abordo. Eu falei, cara, você tá entrando no estirão, agora é a hora, você tá com uma alimentação ruim, ó, seus pais vão tentar ajudar, vamos fazer atividade física e tal. Pum, entrou a pandemia. Aí você imagina, um menino de 12 anos. Sim, todo o estímulo que ele precisava para se trancar. Na caverna do Batman, que eu falo, né? Sim. Fica no bunker, né? Aí a mãe voltou, 2022, quase 2 anos depois, falou, Flávia, me manda os exames que eu vou fazer dele e tal. Então, o que eu esperava 2 anos depois, o menino ter crescido, né? Aí ele entrou no consultório, eu olhei e falei, gente, eu medi ele umas 3 vezes, aí ele falou, tia, por que você tá tão chateada que eu não cresci? Eu falei, não tem nada a ver com, você tem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, não diz quem você é. E ele é um menino muito bacana, né, o caráter e tal, mas você tá doente, você não cresceu. Eu nunca tinha visto isso, a curva dele ficou reta. Eu falei, você tá pré-diabético, você tá com sobrepeso. Eu falei assim, eu não tô chateada que você tá com 1,75 m. Pra mim, um pouco torta, eu tô um pouco me ferrando. Eu falo uns palavrões, dou risada, sabe? Só com esse indicativo. Eu tô um pouco me ferrando, não quero nem saber, entendeu? Aí os pais estavam mudando o estilo de vida. Os pais estavam já na pandemia, né? Mas ele já tinha construído, né? Imagina, ele estava com 12, agora com 14. Eu falo que esses primeiros 5, 6 anos de vida são, assim, cruciais. Então, a pandemia, né, como você bem falou, ela escancarou coisas que já estavam meio... Mas, assim, escancarou, fato. E eu acho que o impacto depende muito de como foi lidado com isso dentro de casa. E teve de tudo, né? Você clinica há quanto tempo? 23 anos. Você já pegou quase 3 gerações lá no meio do caminho aí, não dá? Com 23? Eu tô com medo, sabe do quê? De quando chegar um paciente com o filho dele. Aí vai ser o atestado de velhice, entendeu? Não aconteceu ainda, mas eu tô... Mas tá lá. Eu tô esperando, quase entendeu? 20, já tem molecada aí com 18, 19, 20, né? Exato. É que nem eu aqui, no Café Brasil, pô. O cara me escreve... 20 anos. Comecei a ouvir você no primeiro Café Brasil, eu tenho 32 anos. Eu faço a conta. Peraí, então faz 20, esse moleque tem 32, ele começou a me ouvir com 12. Ele me ouve desde os 12 anos, ele me ouve mais que o pai dele, cara. Mas faz parte, né? Maravilhoso. Agora, vem cá. A pergunta que eu estava construindo aqui com essa coisa de você pegar. Então, você pegou não só 3 gerações de crianças, como provavelmente... 1 geração e meia ou 2 de pais. Né? Você pegou pais também. Você consegue ver uma diferença? Onde é que eu quero chegar, sabe? Não quero botar culpa, o nome não é culpa, mas no impacto que os pais têm nessa molecada que tá meio perdida e desorientada aí, né? Essa palavra que você falou, na culpa, né? Eu também evito, mas eu gosto de falar de responsabilidade. Sim, essa é boa nisso. Existe uma responsabilização. Sim. Eu falo para os pais, seguinte, vocês têm uma responsabilidade enorme. Vocês têm uma criança e vocês têm uma responsabilidade de colocar esse ser humano no mundo que vai interagir com outras pessoas. Então, não é brincadeira. Talvez seja a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida. Não dá para delegar, não dá para, entendeu?
E o que eu percebo? Por exemplo, os meus pacientes que têm 17, 18, né? Eu percebo os pais um pouco mais conscientes, mais parecidos comigo, né? Com a minha consciência e tudo mais. Das crianças mais novas, nessa transição, o que eu percebo assim, claro, quem vai comigo eu tenho um viés, né? Porque quem aceita passar consulta comigo já tem uma cabeça um pouco, eu acho, diferente, aceita escutar algumas coisas, né? Mesmo que desconfortáveis, e tem uma preocupação em fazer direito. Ai, não, eu quero educar direito, meu filho. Só que o problema disso, que eu acho, é que é tanta informação hoje, é tanto ruído externo, e eu falo isso para as mães, principalmente para as mães. Eu falo, vocês estão parando de escutar a intuição de vocês. O que está dentro de vocês, do que é certo para o seu filho. Você passa 24 horas com ele com um bebê. Quem conhece mais um bebê do que a própria mãe? É a blogueira do Instagram, entendeu? Que nunca viu a cara do seu filho. Aí eu falo, não, nem eu posso falar. Eu que sou a médica do seu filho, eu não posso. Se você falar para mim, o meu bebê está esquisito, ponto, ele está esquisito. Vamos tentar entender o que é. Ah, mas eu não acho. O problema é meu que eu não acho. Se a mãe acha, eu tenho que ir até atrás. Sim. E elas estão silenciando essa voz interna, sabe? Recentemente eu li um livro que é Mulheres que Correm com Lobos, e ela fala muito da mulher selvagem, da intuição da mulher. A gente não tá tendo mais isso, entendeu? Ai, tudo gera dúvida. Ai, será que eu tô dando o peito direito? Vai lá na internet. Ai, será que ele tá assim... Deixa eu olhar aqui na tabela de desenvolvimento, com 3 meses, ele tem que fazer isso. Ai, ele não fez ainda. Ai, será que ele tem algum problema? Será que ele é autista? Mãe não vem com tutorial, né? Não, gente. Não tem o tutorial de ser mãe, né? Não. E agora... Eu acho que agora tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um diagnóstico. Sabe? Criança é criança. Sabe? Menino, ele é agitado. Aí eu olho. O menino, lá brincando. De bola, chutando a bola no consultório. Falei, você queria o quê? Que ele estivesse sentado em posição de lótus, lendo? Não. O menino tem 3 anos, tá pulando na... E provavelmente, vou te contar um lance aqui que me chamou muita atenção. Eu já fui vou almoçar num restaurante italiano, tem aqui pertinho, bem legalzinho, né? Tô lá sentado, almoçando, de repente entra uma família. E dava pra ver que era uma família, porque tinha o avô, a avó, os tios, a tia, tava todo mundo lá. E uma criança. Uma menina que devia ter 4 anos, 5 anos de idade. Entrou a família inteira, sentaram na mesa com a menininha. E aquela menina comandou o almoço inteirinho. Era todo mundo benzinho, que parecia uma encarnação de um santo ali. Todo mundo preocupado com ela. E a menina gritando. Eu não quero, véi! E todo mundo, que é isso, querida? Eu olhei aquilo e falei, cara, os adultos não estão nem conversando entre si. Não. Tá todo mundo com aquela menina. Que puta almoço de estressado esse, né? No meu tempo, dava um tapa na nuca, né? Cala a boca! Comporte-se que aqui não é lugar. Se fizer isso, eu vou preso. Né? Vai, com certeza, maus tratos. Cala a boca, né? Na minha época era assim, né? Ou seja, a criançada desenvolvia um senso de... um simancol, né? Não é hora de eu falar, eu não tenho que estar aqui. Sim. Isso não é meu momento, aqui não sou eu que... Não sou o centro do mundo. Exatamente, então os adultos estão aí, pera um pouquinho, porque se você se atreve, é que nem um leão, né? Eu me atrevo, ele me dá uma mordida, o filhotinho do leão vai encher o saco, o leão vira e dá uma nele lá, né? Eu fui educado assim, e não virei um animal, né? Pelo contrário, né? E eu tenho notado que esse limite não existe mais, né? E aí acontece uma coisa como essa: a criança chega lá e aquele almoço de família vira um inferno, todo mundo atendendo a menina. E demandas do ser. E aí fala, cara, isso é uma família, tá disfuncional esse negócio. Vou fazer uma festa em casa, cara, tentando conversar, e a criançada, elas foram para um protagonismo que elas não tinham nas gerações anteriores, né? Sim, concordo. E acho que essa coisa, quando ela é desmedida, cara, estresse pro pai, estresse pra mãe, pai com a mãe brigando os dois, porque houve alguma coisa se perdeu no meio do caminho aí, né? Com certeza. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque aí já tem gente me ouvindo, ei, olha esse mandando bater. Como é que é? Reacionário, quer que bata nas crianças. Não, eu fui educado assim, né? Sim. Então eu tentei, na medida do possível, reproduzir
aquilo que eu achei legal na minha educação. O que eu achei que não funcionava, eu troquei, eu mudei. Mas autoridade, senso de responsabilidade, isso ficou muito claro. A gente não precisa bater para mostrar autoridade. Sim. A gente pode mostrar autoridade de outras maneiras. Uhum. E assim, o que eu penso é o seguinte, hoje realmente você tem toda a razão. Tem crianças que não têm limites. A construção da moral, né, Piaget fala dessa construção da moral da criança, do que é certo e o que é errado. E eu explico isso para os pais. E aí alguém vem e fala assim, não, ele tem TDAH. Não, ele tem a desculpa. Tá resolvido o problema. Ele não sabe, mas ele é só uma criança. Então, assim, um exemplo, uma situação que aconteceu já algumas vezes, né? Mas essa semana, um menino de 8 anos, no consultório, com o irmãozinho de 3. E aí, ele pegou, eu tava conversando com a mãe, ele pegou o celular da mãe e começou a usar. Eu falei, aqui dentro não pode usar celular. Ele, por quê? Eu falei, porque eu mando aqui. Você vendo esse quadrado? Esse quadrado é eu que mando. As regras são da tia Flávia aqui. Eu não uso celular aqui, então você não vai usar. Eu não fico com o celular na sala. Aí ele já bufou. Não posso fazer nada, não sei o quê. Aí a mãe, a doutora Flávia, tá certa, eu não tô usando, ela não tá usando, você não vai usar. Beleza. Passou 2 minutos, ele fez um negócio com o irmão, bateu no irmão, aí a mãe chamou a atenção. Aí ele começou a gritar. Eu não posso fazer nada aqui, puta merda. Saiu da minha sala, batendo a porta, gritando no corredor. Aí a mãe meio que me fez uma cara do tipo, vai lá, assim. Cheguei no corredor, ele tava gritando, eu falei, o seguinte, abaixei com firmeza. Falei, seguinte, você não é o centro do mundo, fica quieto, cala sua boca. Falei bem assim, você não tá sozinho aqui no consultório, tem outros pacientes serem atendidos, você tá atrapalhando. Você quer ficar aqui no corredor? Pode ficar, só não atrapalha. Fui clara? Aí ele ficou quieto. E aí eu penso o seguinte, alguém de fora pode falar, nossa, que grossa, que mal educada. Não, ele é uma criança que precisa entender o limite. E o limite quem dá é um adulto. É muito ruim, eu falo para os pais, eu falo, você não gosta de ter regra? Você começa num trabalho, por exemplo, eu vim aqui com você me falou, olha, você tem que sentar aqui, você tem que fazer assim, olha, não é? Uhum. Se você não me fala, eu fico perdida, eu fico ansiosa, é ruim não saber as regras do jogo. A criança não sabe as regras do jogo, quem tem que dar somos nós, senão ela fica à deriva. Uhum. Esses dias vi um vídeo, menino, 2 anos, dá um tapa na cara da mãe. No vídeo, na internet. Os pais rindo, Luciano. Aí você fala assim, oi? Como assim? Você não fala nada pra criança, pra você te dar um tapa na cara? Ah, mas ele só tem 2 anos. Eu concordo. Ele não sabe falar direito. Ele deve ter ficado irritado. Ele tava dançando com a mãe. Às vezes ela apertou ele, sei lá o que aconteceu. E ele tem uma... Bom, deixa eu chamar a atenção que eu não gostei. Ele não tá errado. Só que a gente tem que falar, cara, não é assim. Você não bate. Foi desmedida essa reação. Exato. Olha, pega, segura na mão firme e fala, olha, não é assim. A mamãe não bate em você, não tá fazendo isso. Porque senão, como que ele vai saber que aquilo é errado? E aí, é o que eu falei esses dias do caso do cachorro do Orelha. Não foi do nada que aqueles meninos foram lá e fizeram o que fizeram. Provavelmente tem ações antes que aconteceram. Ninguém faz isso do nada, entendeu? Ai, que exagero, Flávia. Não é exagero. A formação da moral, ela começa desde muito cedo. Até os 4 anos é a anomia. Não tem noção de regra. Você fala, olha, não pode, não mexe isso aqui, que é do tio Luciano, vai quebrar. A criança vai lá e mexe. Aí você fala, olha, não sei o que, né. E a criança fica testando você. Dos 4 aos 11 é heteronomia. Então a criança, ela começa a entender que tem algumas regras. Você fala, olha, isso aqui é errado. Aí ela pensa, nossa, minha mãe falou que é errado. Meu professor falou que é errado. Ela pondera, mas ela não tem certeza se aquilo é certo ou errado, mas ela pondera. Dos 11 aos 18 é a autonomia. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu acho que é errado. Só que para chegar nesse ponto, você tem que ensinar antes. Quando não ensina, a criança essa criança que você falou, por exemplo, do restaurante, ela já está na autonomia. Com uma idade que era para ela estar na heteronomia, entendeu? Era para ela estar aprendendo. Olha, você está no restaurante, olha, não é assim, olha, não. Então, assim, o que eu vejo hoje é um problema estrutural. Sim. Não dá limite. Eu conversei com um dono de uma escola. E ele batendo papo, a gente conversando, ele contando como é que funciona, ele falou que tinha uma coisa interessante que eu não tinha me atentado a isso. Ele falou, mas é assim, cara,
pais ficam na minha cola, enchem o saco na escola até os 10 anos. Dos 10 anos para frente, os pais desaparecem e a criança fica por si. Ele falou, eles somem, porque a impressão que tem é que é o fundamental, né? Chegou nos 10 anos de idade, pô, não precisa. Tô fora, agora ele se vira. E com 10 para 11, essa criança tá pronta para matar um cachorro. Né? Exato. É só aparecer um outro ali com, vamos fazer uma loucura aí, vamos né? lá, vai na onda. Só que os pais, ele falou, eles não querem mais saber o que ele vai ler, eles não vão me encher o saco aqui, eles não vêm buscar material escolar. A criança parece que cresceu e os pais abandonam ali. Então, as pessoas confundem a dar autonomia para a criança. Precisa de autonomia, concordo. Claro. Mas não, ela precisa ainda de orientação. Sim. Eu falo, não é porque tá com pelo no sovaco maior que você, às vezes eu falo no consultório que ela não precisa de orientação. Aí eu retomo. Lembra do cérebro, córtex pré-frontal, gerenciamento de tempo, tomada de decisão, risco. Não tem. Mas a doutora falou, eu tenho que falar 10 mil vezes? Tem que falar 10 mil vezes. Ai, que saco. Putz, que saco. Tem que falar. Bem-vindo à maternidade, entendeu? Assim, e é bem isso mesmo. Faz 10, 11 anos, tem que se virar. Não vai se virar. E eu falei hoje para os meus pacientes de 15 e de 12, eu falei, olha, vocês têm que entender o que é tarefa de vocês e o que não é tarefa de vocês. A tarefa de vocês é ter empenho na escola, né? Respeitar os professores, respeitar as regras da escola. A tarefa da mãe e do pai é pagar a escola para vocês, é dar comida para vocês, isso é tarefa deles. Mas a tarefa vocês têm tarefas que vocês têm que cumprir, entendeu? E os seus pais vão ajudar nessas tarefas. Mas vocês têm o papel de vocês, eles têm o deles. E eles ainda precisam orientar vocês. Como vocês dividem o seu tempo, se você estuda ou se você não estuda. A questão das telas, Luciano. Sabe? Mas é que... doutora, mas como que... Eu ouço muito isso. Mas, doutora, como que você consegue o Pedro não ter celular ainda? O Pedro vai fazer 13. E ele não tem celular. É fácil? Não é. É uma puta pressão. Imagina. Mas assim... A gente conversa, eu converso com ele, eu conversei com a mãe do melhor amigo dele, ele também não tem celular. Então a gente cria, né, um sistema para tentar burlar isso, porque é difícil ir contra a maré, ser o diferentão, entendeu? E até porque a hora que ele estiver na escola lá, ele vai estar rodeado de celulares, de amiguinhos que tem. Exato. Né? E aí é um problema. É você com o teu jeans, cara. Com o meu jeans. Você com sua calça jeans. E assim, sabe o que eu falo? E acho que teve até um episódio que você fala disso. A massa de idiota só aumenta. Sim. E aí eu pergunto pros pais, eu falo, olha, a massa de idiota só aumenta. Que grupo... E aí vai ter que ter uma massa de não idiota para liderar os idiotas. Aí eu falo assim, qual lugar que você quer que seu filho esteja? E eu vou falar, não precisa de muito para o seu filho estar no grupo do não idiota. É só fazer o feijão com arroz. Sim, acompanhe todo mundo. Que é a minha bandeira de ler, né? Vi até com a camiseta, mais livros, menos tela. Eu falo, é só ler, é só fazer um esporte, é só ter um pouco de regra, né? E se vocês fizerem isso, já vai estar nesse grupo super selecionado. Sim. É triste falar isso, eu não queria que tivesse assim. Mas infelizmente é uma realidade. E a gente tem que tentar plantar as nossas sementinhas. Você agora com o café com leite na escola, por exemplo, é uma semente para esse grupo de não idiota, para formar um grupo de não idiotas. Aí tem gente que fala, que é agressivo você falar assim. Às vezes a gente tem que falar umas verdades difíceis. Eu acho que não tem outra forma. Não tem outra forma de falar, Eu né? reparei isso, sabe? Quando eu lancei lá o Pocotó, eu fui bem agressivo na época, né? Quando ele foi lançado o livro, eu lancei o Movimento pela Despocotização do Brasil, lancei o Troféu Brasileiro Pocotó, falava da idiotia, da burrice, né? Soltei o verbo lá e foi um sucesso. Puta, foi maravilhoso, foi muito legal, né? Depois, com os podcasts, eu dei uma pequena atenuada. Eu não fiquei agressivo, porque na minha cabeça era o seguinte, eu tenho que ter um público que aceite ser provocado até um nível em que ele não se sinta ofendido, né? Se eu começar a ofender o público, eu já sei o que vai acontecer. Vai ter uma debandada e vai ter um monte de gente que precisa ouvir aquilo que eu estou trazendo, mas que não quer me ouvir porque eu sou excessivo, né?
E aí o que eu vi foi assistir todos os excessivos crescerem em barbaridade. A rede social dos caras explode. É o treteiro, é o cara que briga, que fala palavrão. Puta, a rede do cara explode. Exato. E a rede do cara mais contido, como a minha, não acontece nada. Fica estagnada, morna e não acontece nada, né? Então, há uma demanda por essa dureza, sabe? Parece que você... Acho que às vezes precisa mesmo, né? Tem que ter. E eu acho que você está descrevendo muito o meu momento, que eu penso até da rede social. Eu tô 10 anos no Instagram e as pessoas enxergam, pediatra, fofa, né, tal, não sei o quê. Mas assim, eu tenho uma veia mais dura e agressiva, mas ao mesmo tempo... Aí quando eu penso, será que eu tô sendo muito dura? Eu falo, poxa, mas meus pacientes, eu tenho um retorno, né? Tipo, esse paciente, eu quero conversar só com a tia Flávia, sabe? Me manda mensagem no WhatsApp. Então assim, eu falo, Dom, peraí, tem público para isso. Preciso saber dosar, claro, não ser tão agressiva, mas também eu acho que infelizmente as pessoas às vezes precisam de um choque mesmo para acordar. Foi que eu falei essa semana do cachorro, eu acho que tem que acontecer um negócio desse, entendeu? Para as pessoas pensarem sobre isso. Não, a gente tem que tentar fazer as pessoas terem essa consciência antes, essa responsabilização dos pais, né? O assustador disso é você imaginar que essa celeuma toda está acontecendo porque foi registrado. Quantas coisas não são registradas, Luciano? Não acontece, essas loucuras aí, ninguém viu, ninguém filmou, ninguém viu. Não tinha. Então tem uma combinação aí nessa história, que são 4 playboyzinhos, né, de família rica, não sei o que, tudo isso contribui para que a coisa cresça, mas imagina o que acontece por baixo do pano, né? A gente não vê. Cara, que sorte é minha que eu tenho um filho de 40 e uma de 30. Você tem sorte e ainda não tenho netos, né? Nenhum dos dois tá interessado na... A minha filha até quer, mas o meu filho disse que não quer um filho. Né? Porque eu fico imaginando agora, quer dizer, criar uma criança, 2, nesse ambiente que tá... Cara... Não, é difícil, eu vou te falar que não, eu não acho... E eu falo para os pais, eu falo, olha, não é... Porque muita gente fala assim, mas na nossa época também tinha bullying, na nossa época... Concordo. Sim. Mas não tinha a exposição que tinha hoje. Hoje a criança sofre bullying na escola, ela vai para casa e continua no grupo do WhatsApp, continua no Instagram, entendeu? Continua. Eu já tive pacientes, esse de 12, por exemplo, que falou do enforcamento, não foi isso, mas eu já tive uma de 15 que tentou 2 vezes o suicídio e ela tinha muito a ver com a rede social, com a imagem dela, ela sofria, entendeu? Então assim, hoje não é a mesma coisa, você me desculpa, assim, tem gente que fala, é igual, eu falo, não é, desculpa, não é igual. Os nossos pais não tinham que abordar temas que eu tenho que abordar hoje com os meus filhos, de virar e falar, cara, você não pode ver pornografia, porque por causa disso, olha, aí eu conto os casos do consultório, os meninos, eu modulo um pouco ainda o Pedro, que tem 12, mas o Lucas, de 15, a gente tem conversas profundas. E eu brinco que ele é um menino de 60 anos, entendeu? Ele tem 15 e com alma de 60. Então a gente consegue conversar, mas minha mãe não tinha essas conversas. Assim, a gente conversava da vida, sim, claro. Mas... Ela me preparou bem. Meu pai também. Sim. Mas não era assim, entendeu? Não tinha essa demanda que tem hoje. Era muito mais, entre aspas. Eu era gordinha, entendeu? Tinha música pra mim, tinha encheção de saco. Eu ficava chateada, mas chegava em casa, acabava. Tava lá com a minha mãe, depois eu comecei a nadar, fui pro grupo da natação, enfiei no esporte, fiquei muito isolada de droga, de tudo por causa disso. Você escolheu uma bolha. Eu fiquei numa bolha. Separada, sim. Eu fui ter contato com coisas na faculdade. Sim. Mas aí eu já era adulta. Sim. Aí já tinha outra cabeça, outra coisa. Sim. Então me moldou muito, mas hoje em dia... Quando chega o inverno, vem junto com o inverno uma epidemia de nariz escorrendo. Você já sabe disso. Vou me preparar, né? Tá aparecendo epidemias de quê para você? De você bater o olho e falar, cara, o que é isso? Começou a aumentar a quantidade de crianças com o quê? Que você olha e fala, não foi um vírus no ar. Tem algo estranho acontecendo. Pausa. Sim. Mais uma dica. A Bárbara, do Café com Leite, né? Ela tem um filho de 14 anos, né? Tá. E ela tá em contato com as mães, né? E a molecada contando, então falou que a incidência de
do lesbianismo entre as meninas com essa idade de 11, 12, 13, 14, falou que o negócio cresceu barbaridade. Que é uma questão comportamental. Né? Houve uma mudança na sociedade comportamental que está provocando um aumento. Eu não sei se as meninas vão continuar assim, ou de repente é uma passagem, uma curiosidade, Sim, mas ela falou, isso está evidente, isso surgiu. Né? Os próprios meninos falando, cara, uma pegação entre mulher. Então há uma característica diferente aparecendo ali. O que aparece para você lá no consultório? Olha, essas questões de gênero, poucas. Sim. Tive poucas, acho que acaba indo às vezes já para outro profissional, enfim. Já tive crianças menores com comportamento que os pais ficavam preocupados de sexualidade, enfim. Isso confesso que eu vejo pouco, mas eu entendo que existe uma mudança mesmo social. Meu filho de 15 traz isso para mim. A gente discute sobre isso, né, a respeito disso. Eu acho que os conteúdos hoje, a gente está falando de curadoria, né? Eu acho que tudo tem a sua idade para você entrar em contato, e hoje o que eu percebo é uma forçação de barra, né, meio que para ter que falar sobre isso o tempo todo, e a criança não está preparada para escutar aquilo, né? Mas eu vejo pouco. O que eu vejo muito no consultório, o que me assusta muito é realmente a questão das telas, sabe, Luciano? Para mim isso é o que mais é uma epidemia mesmo. Excesso de tela. Excesso de tela, não tem limite, ver qualquer conteúdo. Aí eu tenho que falar o básico. Os pais, eu não acho que os pais, não é por mal, entendeu? Mas é um analfabetismo digital mesmo. Acho que precisa ter uma alfabetização digital dos pais, cara, sabe? Trabalhei o dia inteiro, bicho. Tô com o cansada. saco na lua, cara, cansado. Cheguei em casa, aquele pentelinho, aquele monstro de 7 anos, ele enchia o saco, pulando pra cá, pra cá. Meu, dá tela pra ele que ele para de encher o saco. Acabou. Eles falam isso pra mim. Acabou. Só que daí, vou te falar, eu trago o quê? Eu trago muito o conceito assim. Tá bom que você tá cansado, problema seu. Você quis ter um filho. Não dá agora pra você delegar 100% pra tela, pra escola, entendeu? Não tem condição. Essa semana eu tive uma conversa com uma família. As crianças estão ficando muito tempo, tipo mais de 12 horas na escola. Crianças muito pequenas. Eu falei, gente... 12 horas na escola? Na escola. Escolas diferentes, né? Na mesma escola, das 7 às 9. Mas tem escola com essa carga horária? Posso te falar uma coisa? Comigo nunca aconteceu, porque eu já ia, né, dar a patada. Eu já escutei de outros colegas pediatras, de pai falando assim, poxa, mas a escola podia abrir de sábado e domingo, né? Porque, chega no fim de semana eu quero descansar. Sério. Alexa, manda o meteoro, entendeu? Então, assim, eu já tive situações, por exemplo, eu já tive um pai que falou assim, porque eu chamo ele não me dá atenção. Eu falei, Ele é. Aí eu fiz assim, fulano, oi tia. Aí o pai fez assim. Eu falei, sabe por que ele respondeu pra mim? Uma quase desconhecida? Porque quando ele vem falar comigo, não é que eu faço o que ele quer. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. Ele vem, tia, olha isso aqui. Eu paro, olho pra criança e falo, como se um adulto estivesse me cutucando. Desculpa, o que você quer? Eu quero mostrar. Olha, agora não dá. Tá? Agora eu tô falando com seu pai. Eu quero fazer xixi. Tá bom, agora você vai pra lá. Eu não faço o que ele quer, mas eu dou atenção. Porque se um adulto vem te cutucar, você não olha. Agora se vem a criança, você faz assim. Tua tela, não enche meu saco. Entendeu? Eu falei, com certeza. Aí ele até chorou, pai. Eu falei, posso te falar o que acontece? Você chega cansado, estressado. Aí ele vem te encher o saco. E você dá a tela pra ele e ele fica papai, 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 papai. E você não olha pra cara dele. Você fica lá rodando a tela, porque você tá cansado. E aí, você desculpa, a gente só dá o que a gente tem. Ele só dá dando o que ele tem. Aí o pai começou a chorar. Eu falei, olha, você tem que entender que... eu entendo que você fez e beleza, mas agora você tá entendendo. Você tem que mudar o que você tá fazendo. Cai de repente na percepção dele de que ser pai não é aquilo que ele estava fazendo. Não. Há um extra, tem uma exigência ali, além, que vai mudar a vida dele. Ele não pode manter a vida dele como era com uma criança, cara. Aquilo vai custar.
Ele vai perder uma porrada de coisa, vai ter que abrir mão de uma porrada de coisa. E tá tudo bem, é uma escolha. Mas a vida é assim, né? É o eu, né? Se você não fizer isso, você não tem responsabilidade para a criança que você botou no mundo, né? Não, porque... E aí você reclama. Aí o que acontece? Ele tem, sei lá, 5, 6 anos. Aí quando chega na adolescência, o que eu escuto muito no consultório? Ah, mas ele não quer conversar. Nossa, eu não me conecto com meu filho. Nossa, mas ele fecha a porta do quarto. Aí eu falo, mas você tem conversa com ele? Ou, assim, tá todo mundo na mesa do jantar, cada um com o seu celular, todo mundo em silêncio. Assim, eu acho, Luciano, que a sociedade vai mudar. As relações humanas, sabe? Tem um pêndulo aí que vai ter que voltar. Mas eu não sei, eu acho que vai mudar, mas por enquanto... Então, o problema é o custo disso. Vai custar caro mudar. Vai ter que ter tem que ter um trauma. Precisa ter um trauma, né? E esse trauma pode ser um trauma perigoso na sociedade, sabe? Uma carnificina, um negócio horroroso que vai acontecer e vai todo mundo ficar apavorado, uma guerra que vai estourar, a guerra da geração Z contra as outras gerações, sei lá, alguma coisa maluca que seja traumática. A questão é que não precisa esperar o trauma, né? Você pode se antecipar a ele. Exato. Mas para isso tem que saber o que está acontecendo e tudo mais. Bom, excelente papo, viu? Essa conversa é muito boa. Para mim, então, que estou aqui envolvido com, uma honra. Com café com leite, né? Nós estamos aí empenhados em botar o bichinho para andar. Te mostrei o material lá, você maravilhoso, viu? Vamos chegar na escola. Maravilhoso. Nossa, vai ser demais. Vai ser legal. E é o que eu te falei, é com propósito, né? É mais legado, uma coisa que você faz com propósito, né? É legado, né? E eu te falo, né? Você falou no começo como que eu vim parar aqui, eu te falo que quando eu ouvi o seu podcast, né, do comunicado do final do ano, e você falando, né, do quanto tem poucos acidentes, tipo, mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque eu me sinto também assim, né? Tantos anos dando conteúdo e tudo mais, e aí quando você quer um pouco, não quero, entendeu? Não vou contribuir, não vou pagar. As pessoas, o brasileiro tem muito disso, né? E por isso que eu até postei, porque realmente eu falo, gente, 1%, menos de 1%, sabe? Assim, é revoltante isso, sabe? É bizarro, é um negócio assim. E aí você começa a se questionar, né? Fala, cara, a qualidade do que eu faço não é boa. Mas eu sei que é. Não, mas aí essa que é a questão, é boa. Eu sei que é boa, mas o que eu faço? Eu desisto? Né? Hoje eu recebi uma mensagem aqui, até botei na rede social depois. Um Bruno mandou pra mim, Luciano, acabei de ouvir o Café Brasil 1014. Cara, por favor, considere abrir isso pro público em geral, não deixar só para assinantes, porque você fez uma obra-prima, cara, que muita gente tem que ouvir. Pensa nisso. Aí eu respondi pra ele, né? Falei, cara, não. Ninguém fica mais angustiado do que eu, que quando termino, falo, esse programa ficou do cacete. Ele não vai pra todo mundo como ele sempre foi. Ele vai para um grupo de assinantes. Falou, cara, porque se não for assim, eu não consigo valorizar o material que eu tenho. Então eu vou ter que trocar uma coisa que eu fiz a vida inteira, 20 anos dando conteúdo de graça para todo mundo, né? Para chegar no seu olhar e falar, bom, cara, cadê esse povo que não vem? Só diminui, só cai, que é isso, né? E quando você vem, eu queria pedir, eu vejo os caras, todo mundo implorando, né? Por favor, clica aí, dá um like, faz um comentário qualquer. Eu falei, eles estão pedindo algo que não custa nada. Alguém está assistindo, tá vendo? O que custa fazer like? Botar um comentário, mandar pra frente, né? Não tem custo nenhum nisso. Nenhum. E o cara, pelo amor de Deus, faça. E você fala, que pentelhação, cara. É sinal que ninguém dá valor para aquilo que tá vendo, né? Até perder. Aí chega uma hora que você vai perder e fala, perdi, era tão legal. Pois é, por que você não... Tem tanto conteúdo lixo, né? Mas tem conteúdo bom que vai bem também. Esse que é o meu ponto. É isso que eu tô buscando, sabe? Eu vejo alguns conteúdos muito bons que vão bem melhor que eu. Sim. Aí eu me apego a isso. Eu falo, não, peraí. O que ele fez que eu não fiz? O que ele fez que eu não fiz e mantendo a ética, mantendo o propósito, tudo, né? Mas aí você faz o que ele fez e não acontece nada. Então. Cara, o que eu já trouxe de especialista, o que eu já gastei de dinheiro com o especialista do YouTube, o cara de não sei aonde, faça assim, mude o nome, mude o tamanho, mude a thumbnail, publique em vez de 2 vezes, 3 vezes, eu fiz tudo, não aconteceu nada. Merda nenhuma. Eu falei, então eu tenho o dedo podre. Então sai. Mas não para, pelo amor de Deus, não para. Sabe por quê?
porque é muito legal, é muito rico, é muito... Vou te fazer uma inconfidência. Eu não sei se eu falei no podcast, né? Quando eu fui fazer o episódio 1000 do Café Brasil, na hora de montar o episódio 1000, eu fiquei meses com puta problema, né? O que vai ser o 1000, né? Puta, o que eu faço? Então eu tinha algumas coisas, cara. Pô, será que tá a hora do episódio dos Beatles? Ou pode ser. E se fosse o episódio, não sei o quê, pode ser. E das considerações era ser um episódio derradeiro. Abrir o episódio e falar, moçada, acabou. Cumpri, tchau, encerrou. E teve uma noite, eu me lembro, cara, eu na minha casa, sozinho, de madrugada, eu andando na sala para lá e para cá, e saía na janela e olhava, e voltava, e voltava, e voltava. E eu, a milhão, cada vez mais forte essa ideia do acabou. Encerrei. Cheguei aqui, faço 1000, tá cumprido, maravilha, acabou. Eu vou parar, né? Por que eu não parei? Não parei por uma única razão. É tão fácil para mim fazer o café que eu falei, cara, se eu parar, o que vai acontecer? Bom, deixa eu ver o que eu vou ganhar de tempo. Eu olhei e falei, cara, mas eu faço isso, é tão fácil fazer que o que eu vou ganhar de tempo aqui não é o que vai mudar minha vida, né? Talvez vai te deixar até um vazio. E eu deixei tudo tão organizado que eu tiro de letra. Falei, cara, tá bom, vai. Aí eu publiquei o 1001. E foi um barato que teve ouvinte, ufa! Acho que ficou todo mundo pensando. Puta, saiu 1001 ontem, então ele vai continuar, né? Mas é essa história. Agora, se for pelo retorno que tem, não justifica, cara. Não justifica. E aí, fazer o quê? Mas o mundo é assim, é desse jeito. Quem quiser te encontrar para saber de você, para ler teu conteúdo, para levar o filho ou a filha para te consultar, como é que te acha? Entra no Instagram. Como é que é? Arroba doutora.dra.flaoliveira, tudo junto. dra.flaoliveira. Tudo junto. Flaoliveira. Isso, tá. Tudo junto. Isso tá no Instagram. Tá. Além disso, tem o site, tem o livro, tem o quê? Tem o livro. Cadê o livro? Tá lá embaixo. Meu Deus, ficou lá embaixo? Não, tudo bem. Hã? Tá lá embaixo. Como é o nome do livro? Pediatria 2.0. Como que os pilares da medicina do estilo de vida podem transformar a pediatria. Que é a explicação disso que nós falamos até agora. Pediatria do futuro. Pediatria 2.0. Faz tempo que você lançou? Faz 1 ano e meio. A gente lançou, eu e a Renata, minha amiga, que é pediatra também. Sim. E a gente lançou no Peito e na Raça, sem editora, sem nada. Pagamos tudo do bolso, enfim. Onde acha? E agora é comigo e com a Renata. A gente manda. Você não tem distribuição dele, não? Não tenho. Aí eu tô vendo agora uma editora para relançar. A gente quer fazer uma... Porque, assim, medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Sim. Então, tem coisas pra gente colocar a mais, né? Você já conversou com editoras e tudo mais? Eu tô conversando com a Ateneu. Porque, assim, é um desejo nosso levar para mais pessoas. A gente fez 1000 livros. Sim. Acho que a gente vendeu uns 700, 800, mas assim, tipo, eu que ponho no correio... Eu que faço tudo, entendeu? Bem-vinda. Bem-vinda. Por isso que eu me identifiquei, eu entende? Tenho 13, eu acho que 12 foram assim. Então, mas e é um livro que não é só para pediatras, é um livro para qualquer pessoa ligada à educação, eu fiquei ultra curioso aí, porque bem legal, o livro é bem bacana, é bem bacana mesmo. Essa visão holística aí é um negócio bem... Aí é só me mandar uma mensagem lá no Instagram, tá. Eu respondo lá, tô lá, firme e forte, se tiver alguma dúvida, enfim, tô à disposição. Seja bem-vinda ao Lidercast. Obrigado, um grande papo aí. A gente vai continuar. Eu vou te chamar uma hora pra gente fazer um debate sobre o café com leite na escola aí, pra gente ir adiante. É uma alegria. Obrigado. Obrigada.